Então vamos lá. Ontem eu decidi ir ao cinema, muito despretensiosamente, para assistir um filme que eu nunca tinha assistido. É óbvio que eu tinha visto algumas ceninhas e recortes, porque vocês vão saber que é impossível não ter visto nada desse filme. Mas é um filme que eu nunca tinha assistido, eu não sabia exatamente do que se tratava. E eu vi que ele estava no cinema ontem, relançamento, Halloween e tudo mais. E eu vi ali uma oportunidade única de poder assistir esse filme pela primeira vez na telona do cinema. Então lá eu fui para assistir O Exorcista. E meu amigo, esse filme conversou comigo de uma forma um tanto quanto curiosa. É um pouquinho disso que eu quero falar aqui. Durante toda a vida e todas as referências que fazem esse filme, normalmente as pessoas, elas toda a atenção é direcionada a Regan, né, a menina que é possuída pelo demônio, que no enredo. E aliás, me reserva o direito de dar spoiler aqui, porque, porra, um filme de 50 anos atrás, por mais que eu não tivesse visto até ontem. Mas, I don't care, vou dar spoiler. Enfim, todas as vezes que fala-se sobre o filme, comenta-se sobre o filme, todos os focos são direcionados a Reagan, e aí as pessoas elogiam, é claro, a maquiagem, que é surreal para aquela época, os efeitos especiais, a atuação da menina, que era só uma jovenzinha, acho que de 12 anos. Ok, quando você assiste o filme, você entende porque toda a atenção vai para ali. Mas eu acho que a verdadeira mensagem do filme não reside na possessão da menina, né? Apesar de ser a coisa que mais chama atenção aos olhos e que mais mexe com os nossos ânimos durante a experiência de assistir ao filme, eu acho que há uma mensagem que o filme quer passar e essa mensagem não reside exatamente no que ocorre com a menininha, mas sim com o que ocorre no personagem, eu diria, o principal, ou um dos, né? Tem três núcleos esse filme. Primeiro, você vai ter o núcleo do padre Merrin, que é o padre que tem uma experiência com esse demônio que possui a menina muitos anos atrás. Então esse é o primeiro núcleo, e é um núcleo que a gente não vai acompanhar muito. Na verdade, esse padre só vai ser importante no final do filme. Depois nós temos o núcleo do padre Carras, Damien Carras. Esse padre, para mim, ele é a parte mais importante do filme, mas eu vou chegar lá. Nós temos o núcleo da menina, a menina que passa a ter um comportamento completamente distante de uma menina da idade dela, um comportamento que não tem nada a ver com o que ela mostrava no início do filme, anteriormente, antes de ser possuída pela entidade. E tem um pequeno núcleo ali do detetive que está investigando uma coisa, mas esse eu vou ignorar, esse eu nem vou falar nesse vídeo. Então, apesar da atenção ser toda focada no núcleo da menininha, eu acho que o principal é o que acontece com esse padre que é o Carras. O padre Carras, ele se estabelece como um padre, mas um padre, apesar de ser uma referência ali no na egrégora dele, né? Convento não pode ser porque convento é de freira. Mas enfim, ele é uma referência na egrégora em que ele atua. Ele, depois de ser nomeado padre, ele é mandado para uma faculdade de medicina e se forma como psiquiatra. E esse é o ponto onde nós iniciamos a compreender um pouquinho do que se passa pela cabeça desse personagem. Por quê? Porque é um padre cético. É um padre que está com a sua fé em conflito. É um padre que, talvez depois de ser exposto à medicina e à psiquiatria, fica um pouco relutante, fica um pouco em dúvida de sua fé. E aí você vai ter um acontecimento ao longo do filme que vai deixar ele mais titubeando assim acerca da fé dele, que é o falecimento da mãe dele, né? A mãe dele acaba falecendo, tem todo um arco explicando isso ao longo do filme. Mas assim, se ele já era um padre que demonstrava estar em dúvidas, isso deixa ele mais em dúvida ainda. A gente vê que ele tem uma vida pregressa, ele era lutador, enfim. Às vezes ele se sente até um pouco fora de onde ele deveria estar. Tem um momento do filme que ele fala ali que ele vai pedir para sair e porque ele sente que aquilo não é a vocação dele, talvez não fosse. O filme nos mostra que na verdade ele queria ter sido um lutador de boxe, né? Essa dúvida dele acerca da fé, para mim é a coisa mais importante que o filme tem a abordar. Pera aí, o fone tá caindo. Ah, é a coisa mais importante que o filme tem para abordar. É isso, é para essa pergunta que nós teremos uma resposta mais em frente, né? Há um porquê em crer? Existe algo para crer? Deus existe? E aí eu acho que é a piadinha irônica, a piadinha agridoce, porque o filme te dá uma resposta através do oposto. Então a dúvida do padre é: existe um Deus?
eu hei de acreditar neste Deus, se é que ele existe? E a resposta que o filme te dá é: definitivamente existe um demônio. E, por consequência, se existe um demônio, há de existir um Deus. Então, o padre, ele não é apresentado a um Deus, não é a existência de um Deus que confirma a fé dele, é o contrário. É a existência de um demônio. Quando ele vai lá e mesmo que a realidade esfregue na cara dele de que claramente é um demônio, o ceticismo dele ainda resiste por um tempo, até que ele aceita que de fato há uma coisa maior acontecendo com aquela menina, né? Não é mero problema psiquiátrico, não é mero problema que o ceticismo científico que ele tem dentro dele ali, depois de ter sido exposto a tudo isso, às doenças psiquiátricas, aos fenômenos da mente. Não, não é nada disso. Há algo que transcende isso, e esse algo, segundo acho que o filme tenta passar, está presente no campo espiritual, né? E é o demônio. E se há esse demônio, é a teoria dos opostos, né? Sócrates fala isso em um dos seus diálogos, não lembro se é. Acho que é Eutífron, mas o Sócrates tenta estabelecer que se há um vivo, com certeza há um morto, e se há alguém em cima, com certeza há embaixo. Você também tem isso nas leis herméticas, né? E o filme traz essa resposta ao padre dizendo isso. Você tá com a dúvida da tua fé em Deus? Tu não tá acreditando? Ok, talvez não haja um Deus, mas deixa eu te mostrar aqui o que existe de fato. E aí um demônio aparece para esse padre, o padre Carras, e o demônio é o demônio, né? Então ele fica tentando entrar na cabeça do padre, usa as fragilidades do padre, tudo focando no psicológico, né? Tem uma frase do padre Merrin, né? Ele fala: o ataque é psicológico, né? Essas forças sempre vão atuar em você de forma psicológica. E atuam mesmo, né? O padre Carras tenta resistir, mas é óbvio que em alguns momentos ele sai ferido desses entraves com a entidade. E, bom, é isso. Na verdade, foi essa grande coisa que o filme me passou, né? Foi isso que eu consegui absorver de melhor do filme. E essa é a mensagem. Pra que duvidar tanto se às vezes o demônio tá claramente na sua vida? Se às vezes tá evidente, tá aí na tua cara o demônio e você fica duvidando tanto. E da mesma forma, em vez de ser um demônio, poderia ser algo bom, poderia ser um deus, poderia ser alguma divindade de luz, sei lá no que você acredita. Mas foi essa a mensagem que eu acho que o filme trouxe e bateu em mim de forma muito intensa. Para que tanta dúvida acerca de fé e de Deus, se claramente o demônio está na tua vida e você não está vendo? Eu achei muito interessante, porque não vi nenhum terror recente, não vi nenhum terror aí nos últimos 20 anos que consiga gerar esse tipo de questionamento dentro de nós, que consiga te conduzir a esse tipo de conflito interno. É um filme que se importa com isso, sabe? Não é só um filme de terror, é um filme, sabe? Não é um filme que está preocupado em te dar jumpscare a cada 3 minutos. Não é um filme que quer te assustar por assustar, mas é um filme que. E esse é o propósito de um filme: quer te contar uma história e com elementos de seu gênero vai acabar te assustando, vai acabar te causando algum espanto, mas ele quer fundamentalmente te contar uma história. Isso é magnífico, sabe? Eu olho para um filme desse e eu fico puto, eu acho que eu nasci na época errada. Porra, por que caralhos eu fui nascer em tempos de Blumhouse, desses enlatados de terror horríveis, que é jumpscare e é demônio, né? Porque demônio é o que tá na moda. Ah, meu Deus do céu, eu não gosto desses filmes, cara. Então, quando eu vi um filme como esse, O Exorcista, foi um alívio saber que filmes assim existiram em algum momento da nossa história, mas também foi uma lástima, porque eu sei que não terei acesso a filmes como esse. Pelo menos não no momento. Não é a tendência dos tempos atuais filmes interessados em contar uma história. Eles só querem te assustar gratuitamente, vender ingresso, fazer franquia, porque hoje tudo tem sequência. Meu Deus do céu. Enfim, então foi um alívio. Eu entendo todo o hype ao redor desse filme. Eu entendo porque eu acho que é o único, um dos poucos terrores a ganharem Oscar e ser indicado a melhor filme. E eu lamento que nós não tenhamos mais esse tipo de obra sendo produzida hoje em dia. Esse filme é muito poderoso. Há muitas coisas que podem ser absorvidas dele. Um filme, né, que é tido por pessoas que eu julgo leigas, um filme tido como um filme do demônio, mas eu acho que no fim das contas esse filme me passou uma mensagem bem cristã. Esse filme me ajudou a observar e criou novos dilemas. Eu que ainda tenho uma fé um pouco dúbia,
Esse filme me trouxe muito repertório, muito contexto, muitos elementos para que eu possa meditar acerca da minha crença. Então, que filme poderoso, né? Tá aí, um dos filmes mais cristãos que eu já assisti, O Exorcista. Assista, eu recomendo, é um excelente filme. É assustador, mas não é um assustador que vai te fazer cagar nas calças, apesar de que teve um casal que saiu da sala bem no começo do filme. Mas enfim, são esses os comentários que eu queria fazer sobre essa experiência. Recomendo muitíssimo o filme. Não, não é nada igual nos dias de hoje. Nossa, isso é cinema. Isso é cinema.